somos os Sacanerds! Eu sou o Pedro. E eu sou o Felipe. E hoje nós vamos falar dos consoles mais recentes, campeões em desempenho, gráfico e jogabilidade. Isso aí, diversão garantida. Vocês sabem que são 3 consoles que são os que estão lá no topo, lá. Não posso dizer pra você qual que é o rank 1, rank 2. Terceiro lugar, segundo lugar, terceiro O lugar. terceiro lugar eu tenho certeza que é do Nintendo, mas Mentira. é difícil dizer qual que é o primeiro. Vamos lá, a gente vai agora mostrar pra PlayStation, vocês. Xbox, PlayStation, Xbox. E vamos citar também os principais jogos de cada console, o que fez bastante sucesso e o que vendeu bastante. E que você pode ver que hoje em dia você pode encontrar no YouTube e tem a galera sempre fazendo gameplay, fazendo review, dizendo que é um jogo que, de certa forma, é o carro-chefe do console. Isso, a gente vai falar de alguns jogos exclusivos e alguns jogos que são disseminados em ambos os consoles, mas que talvez façam mais sucessos em uns do que em outros. Por exemplo, FIFA acaba fazendo mais sucesso para PlayStation do que para Xbox. Eu não me pergunte por que, eu não sei. Falando a respeito do PlayStation 4, que é a criação mais recente do PlayStation, o PlayStation 5 está por sair, mas por enquanto o mais recente ainda é o Play 4. Ele conta com um processador x86 AMD Jaguar de 8 núcleos. Isso quer dizer que ele tem 8 núcleos de processamento, evita superaquecimento, que era um problema no PlayStation 3 e que acontece frequentemente com o Xbox, inclusive o Xbox One. Apesar que a gente também teve relatos de aquecimento ao PlayStation 4, mas é aquele negócio, né? A maioria dos consoles no início sempre vai aparecer alguma coisa que vai deixar ele a desejar. Lembrando que para um videogame ou um computador, até mesmo um celular, não sofrer com superaquecimento, não adianta você morar no Rio de Janeiro, ter um quarto extremamente abafado, com uma temperatura de 45 graus, que até o seu Game Boy vai superaquecer. Tá? Existem no manual, na caixa, a temperatura mínima que ele deve permanecer para manter o bom funcionamento, sem reiniciar, sem superaquecer, sem queimar, enfim. Ele conta também com uma memória de 8 GB de memória RAM, que é a GDDR5. E ele tem uma variedade de HD que vai de 250 GB até 2 TB. Pois é, imagina, né? Você, de certa forma, eles fizeram já para você focar em comprar os jogos na PSN, de certa forma, porque eles têm a PSN e lá, claro, sempre tem uma novidade. Você comprando aquele PS Plus lá, você consegue alguns jogos de grátis mensal, né? E de certa forma você tendo mais espaço no seu console, você vai querer baixar mais jogo. Lembrando que essas são as especificações do PlayStation 4 Slim, que é o que foi campeão de vendas e é a preferência do público. É mais, podemos dizer que é o mais em conta, né? Exatamente. É o mais em conta, apesar de que muita gente agora tá pegando o PS4 Pro, né? Que é o dizem por causa da tecnologia 4K. Exatamente. Entendeu? Isso para quem tem aquelas televisões 4K curvas, parece que você está jogando numa tela de cinema, é impressionante. Antes de mais nada, sobre os jogos do PlayStation 4, o que eu tenho visto desde o lançamento, o que acontece, né? Desde o lançamento do PlayStation 4, tiveram poucos exclusivos. O que eles fizeram? Fizeram a portabilidade, né? De certa forma, retrocompatibilidade, sei lá. Não, retrocompatibilidade quando você pega um jogo antigo e joga no emulador novo. Fizeram uma versão, se você souber a palavra, você me fala. Remasterizaram, isso aí. Tipo The Last of Us, que foi um jogo que fez bastante sucesso no PlayStation 3, fizeram a remasterização no PlayStation 4. Com novos gráficos, cenas extras, até algumas missões diferenciadas, entretanto, é o mesmo jogo. É isso aí. Esse foi um jogo que fez bastante sucesso. E também o jogo do God of War 3 também teve essas mesmas adaptações, né? Teve essa adaptação também. Teve também o Uncharted, que é um jogo que fez bastante sucesso no PlayStation 3 também, inclusive no PS Vita. Um jogo, como podemos dizer, que é um Tomb Raider versão masculina, né? É um jogo que a galera gostou bastante de jogar no PlayStation 4. Inclusive foi também campeão de venda no PlayStation 3. Tem rumores que para o PlayStation 5 eles estavam querendo lançar o Army of Two, super tecnológico, uma jogabilidade totalmente diferente daquele que a gente viu para Xbox 360, para Play 5. O que você acha disso? Cara, hoje em dia a tecnologia tá uma coisa tão abrangente, uma coisa que você pode... Você não precisa nem usar os dedos, você usando apenas a sua visão, você usando aquele óculos VR.
incrível, Oculus Rift sensacional. que a galera utiliza. E esse tipo de jogo, ao contrário do que muitos dizem, né, de que a tecnologia afasta as pessoas, esse jogo obriga que duas pessoas joguem juntas. Até porque jogar junto com a máquina é um saco, a máquina só faz merda e te atrapalha. Então é melhor você jogar com um parceirão aqui. Falando de Xbox One, o processador x86-64 é exemplo do PlayStation 4, né, a versão mais recente do Xbox One, tratou o problema de superaquecimento colocando o processador octa-core com 8 núcleos para evitar esse superaquecimento. Até os jogos com os gráficos mais pesados usam no máximo 7 núcleos, evitando superaquecimento. Voltando àquela história, não adianta você jogar num calor de 50 graus no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, sei como é que é, e vai superaquecer, pode ter 25 mil núcleos, vai superaquecer. Ele conta com uma memória RAM DDR3 de 8 GB e 32 MB de SRAM, que é uma memória que adapta melhor os gráficos, você nunca mais vai ver o seu boneco entrando na parede com esse tipo de gráfico. Mas era maneirinho, né? Sempre você podia jogar com personagem fantasma, que podia atravessar as paredes. Dava um New Game Plus no jogo, né? Fazer walkthrough, atravessar as paredes sem precisar ter uma chave para poder abrir a porta. Isso aí nos jogos online chama de frets, é um hack filha da puta. Nada. O HD padrão do Xbox One é de 500 GB, mas a gente já viu diversas outras versões com 1 TB, 2 TB, tranquilo para isso, fora que ele aceita qualquer tipo de HD externo. Você pode comprar um HD do tamanho que for, ele suporta até 3 HDs, se não me engano. Então, eu vou te falar, a maioria das vezes a galera, pode dizer, pela galera que teve o Xbox 360, depois que optou em ter o Xbox One, Sony, né, como a galera fala, eles meio que, no início eles meio que ficaram assim indecisos. Poxa, será que eu vou pegar um PC melhorado ou será que eu vou pegar o Xbox One? Porque a Microsoft, ela meio que começou a fazer um port de alguns jogos do Xbox pro PC. E tinha gente, eu tenho um PC, pra que eu vou querer um Xbox One? Jogos de corrida, principalmente. Eles atualizam muitos jogos que inicialmente eram só para consoles e eles colocam pro PC também. Que aí o que acontece? Mesmo você tendo o diferencial de você ter o seu controle, mas aí o que eles fizeram? Mas tem como você jogar com o controle de Xbox no PC, porque tem a compatibilidade, tudo mais. Mas o que torna diferente o console pra gente? Porque o que eu penso assim, o console, tanto para você interagir, é para você jogar com a família, independente do jogo que você tiver que jogar. Você não vai conseguir jogar um jogo que é no PC, dependendo do monitor que for, com a sua família. Entendeu? Você não vai colocar o seu PC na sala de estar para poder jogar com a galera. E a menos que você tenha um monitor de 60 polegadas para jogar os jogos de hoje em dia com máxima resolução 4K, nada vai substituir o console. Gosto de PC, jogo jogos pelo PC, mas o console é insubstituível. Quanto a jogos exclusivos do Xbox One, a linha Forza Horizon é exclusiva da Microsoft? Cara, eu vou te falar. Eu nunca cheguei a olhar lá, assim, Forza Horizon nos outros consoles. Eu sempre, quando eu vi os lançamentos, eram pro Xbox. Porque é que acontece, né? O que diferencia um console do outro é os exclusivos. Sim. Porque a jogabilidade, cara, todos vão ter jogabilidade. Existe uma série de diferenças, mas que, sinceramente, na minha opinião, a maioria delas é irrelevante. Essa parte de superaquecimento. O que pra mim é mais relevante, o que deve fazer diferença pra muita gente, é a ergonomia do controle. Há quem prefira o controle, né, a robustez do controle do Xbox, e há quem prefira a ergonomia do controle do PlayStation. Eu, particularmente, prefiro a do PlayStation. Sendo que nos últimos anos eu tenho jogado só Xbox, então acaba sendo irrelevante. O interessante é se divertir. Porra nenhuma, a gente fica putaço jogando. Mas no final a gente se diverte, porque um dá a cara do outro. Eu me divirto quebrando os controles. Tudo, cara. Quebrei 2 essa semana. Tá vendo? É por isso é uma terapia ótima pra ele. Então, voltando a falar, os exclusivos. Tem o Halo, né? O exclusivo da Microsoft, que a galera gosta bastante. O Gears of War também. Você mencionou o Halo, e inclusive num vídeo anterior eu disse que o gráfico de Halo talvez seja um dos mais espetaculares que existe, mas eu não consigo
gostar desse jogo, cara. É o jogo mais chato do mundo. Não, cara, depende muito. Droga. Depende muito. Tem a galera que gosta bastante de sci-fi, de jogos, como posso dizer, jogos de ficção científica, Sim. jogos que aliens, um planeta, um universo diferente. Sim. A galera gosta de Questão explorar. de gosto, é questão de gosto, eu não entendeu? gostei, mas eu reconheço a qualidade do jogo, é fora E o que acontece? O diferencial que tem no Xbox One é o Kinect. Entendeu? É você jogar o Just Dance com sensor de movimentos. É você jogar um jogo tipo jogo de boxe, Fight Night. Você jogar usando os braços, usando as mãos, ou seja, usando seus movimentos. É o que faz você interagir com o jogo, é o que faz você, poxa, vou comprar esse jogo porque ele me faz interagir. Falando agora sobre o mais novo lançamento da Nintendo, que já foi regularizado para ser lançado no Brasil, mas já foi lançado no exterior há cerca de um ano, é o Nintendo Switch. Ele conta com uma tela de LCD de 6.2 polegadas com touchscreen capacitivo. Ele tem uma resolução de tela de 1280 por 720 megapixels. Para uma tela de um console interativo é um lançamento fora do comum. Ninguém esperava que a Nintendo Switch lançasse uma tela desse tamanho com essa resolução. Ele conta com uma placa de vídeo com um processador Tegra integrado. O armazenamento interno dele é de 32 GB. É um console que não necessita de tanta capacidade de armazenagem. Isso aí. E ele tem a conectividade para o modo de TV do Bluetooth 4.1, Então. garantindo máxima comodidade e uma resolução fora do comum. Então, galera, vou aproveitar agora para poder falar que o Nintendo Switch já fez aniversário. Ele completou um ano já, em janeiro. Ele já fez um ano já. E desse um ano que ele teve, ele vendeu bastante. Ele vendeu uma quantidade, praticamente a mesma quantidade que o Nintendo Wii U vendeu do início ao fim da carreira dele. O Nintendo Switch conseguiu fazer em um ano. É impressionante, é Ou fora do seja, comum. ele vendeu muitas unidades e assim, foi uma coisa que a galera estava esperando e veio, a Nintendo fez. Que é você fazer um console híbrido. É o que a maioria da galera hoje em dia precisa, porque você trabalha. Você não tem aquele seu tempo para você poder relaxar. Poxa, eu vou poder relaxar quando eu chegar em casa, vou poder Isso. jogar. Ou não, você pode levar o seu Nintendo Switch para onde você for. Assim, é portátil e de mesa. Exceto se você morar no Rio de Janeiro. Eu aconselho a deixar em casa. Não se preocupa não. Se você for igual a mim, você não vai precisar se preocupar. Se for Porque igual você a enfia ele... no Não, claro que não. Até porque não dá. Mas é porque... Ele é um console, cara, que você, independente de onde você for, você vai poder jogar. Você pode conectar em qualquer televisão, cara, com você pode jogar assim, no ônibus, em lugares mais seguros, né? Jogar tipo assim, se estiver no banco, apesar que no banco tu pode usar aparelho celular, mas não é um aparelho celular, é um eletrônicozinho, né? Então você pode usar. Até provar que focinho de porco não é tomado. Pois é. Você pode utilizar, vamos lá, resumindo, você pode usar em qualquer lugar, entendeu? A bateria dele, cara, dependendo do quanto você for jogar, o tempo que você for jogar, ela é razoável. Para Juju. Ele conta com uma bateria de 4.3 microamperes, né? 4.300 e tantos microamperes. Em comparação a um celular, por exemplo, né? Ele tem uma bateria superior à de um celular, mas a gente não fica jogando no celular o tempo inteiro. Mas que você tenha um aparelho com 4.000 microamperes no celular, se você jogar o dia inteiro, ele vai ter que carregar o celular na metade do dia. O mesmo princípio se aplica ao Nintendo Switch. É para você jogar nas pequenas horas vagas que você tem na rua. Agora, quer jogar direto igual um maluco retardado feito a gente aqui, tem que ser em casa, Tem que ser em conectado na televisão de preferência, para garantir máxima resolução. Foi por isso que o Nintendo Switch foi esse carro-chefe aí que conseguiu vender bastante, que a Nintendo fez vender bastante. Xbox e PlayStation vivem batendo cabeça para ver quem fica como líder do mercado, enquanto o Nintendo tá só crescendo pelos flancos. Ou seja, a galera sempre vive falando, nossa, a Nintendo tá falindo, cada vez que lança o console não tá vendendo. Aí tá o Switch pra mostrar pra você que a Nintendo tá falindo mais uma vez. Exatamente, tá falindo tanto quanto a Apple, Isso aí. que é, enfim. Falando de jogos exclusivos do Nintendo, talvez seja o que tem a gama de jogos exclusivos mais abrangente. Vamos Até lá. porque é um estilo de jogo diferente. Quando a gente pensa em
em jogos como Mario Kart, por exemplo, você não vê nenhum jogo de Xbox ou PlayStation fazendo sucesso com esse tipo de jogo, com esse tipo de gráfico, com esse tipo de jogabilidade. Inclusive, gente, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem jogos muito similares ao Mario Kart, tanto no PlayStation como no Xbox. Tentando fazer aquela comparação, né? Tipo os jogos da DreamWorks, que teve uma vez com um jogo que é todos os personagens da DreamWorks no Mario Kart. Estilo Mario Kart, mas Sim. só que em outro console. Inclusive também, ou seja, o Mario Kart ele abriu uma possibilidade para todos os consoles, para todos os jogos. Ou seja, imagina se pudesse colocar o Chaves jogando É kart. sensacional. Ou seja, tem o jogo do kart do Chaves, para o PlayStation 3. Entendeu? Exato. Inclusive, Eles abrem espaço para temas, como eu posso dizer, temas mais light, mais bobinhos, mas que fazem jogos sensacionais. Você pegar temas como Chaves, por exemplo, e fazer um jogo de sucesso, só vai dar certo no Nintendo. A PlayStation, o Xbox pode tentar, mas só vai dar certo no... Então, agora falando dos jogos que tiveram de lançamento no Nintendo Switch, ele meio que pegou o esquema do PlayStation 4, né? Pegando os jogos do PlayStation 3. O Nintendo Switch teve que fazer uns portes do Wii U para poder jogar no Switch, que foi o Mario Kart 8 Deluxe. Ele já foi uma versão melhorada, mas assim, levando em consideração... Deluxe! Isso aí. Deluxe! Deluxe! Que se você levar em consideração, o Mario Kart 8 Deluxe é nada mais nada menos que o jogo completo que estava no Wii U. Só que dessa vez eles colocaram mais algumas DLCzinhas para você poder jogar no Switch. Porque que adianta você pegar o mesmo jogo e ter no console antigo? Contar só com gráfico nem sempre funciona. Isso aí. Não pode ter um gráfico superior, mas as DLCs são E fundamentais. o Legend of Zelda Breath of Wild, que foi um jogo que fez bastante sucesso no lançamento. E depois que veio pro Nintendo Switch, a galera continuou jogando. Ou seja, teve gente que, mesmo tendo o Wii U, comprou o jogo de novo no Switch. Porque gostou muito do jogo. O jogo, acho que foi ano passado, ele ganhou Game of the Year. Foi o game do ano em questão de jogo de aventura. Deu uma plataforma, sei lá. De aventura. De aventura. Sim. No Nintendo Switch. É um jogo que vendeu bastante e que está fazendo sucesso até hoje. Ei, não esqueça do detalhe. Verdade, Batman. Ainda bem que você me falou. E também agora, gente, se vocês forem parar para reparar, tá chegando o Nintendo Online, né? Que eu tinha lembrado agora, e o Batman, claro, que me lembrou, que a Nintendo agora vai ficar naquele mesmo esquema aqui do PlayStation e do Xbox. Vai ter aquela mensalidadezinha para você poder jogar online com a galera. Parece que as empresas estão aderindo à plataforma de jogo do Switch. Isso aí. Não por mera exclusividade, como alguns jogos da Microsoft e da Sony, mas por acreditar de que o Nintendo Switch, todas as plataformas Nintendo, são o futuro dos games. Pois é, que inclusive até essas microempresas, né, indie, né, desenvolvedoras indie, estão fazendo do Switch como se fosse o seu palco, mostrando suas artes, mostrando suas obras. E de certa forma a Nintendo, ela sempre abre, assim, ela sempre dá oportunidade para quem quer mostrar seus jogos, entendeu? Porque, querendo ou não, se você não der oportunidade para as empresas que querem mostrar seus jogos, você não vai saber qual o sucesso que vai ser. E se você gostou desse vídeo, Você já sabe, né? Tem que like, ir se inscrever. inscreva-se. É só clicar em inscrever, gente. Pelo amor de Deus, não precisa fazer cadastro nenhum. Você só clica para que quando a gente lançar um vídeo novo, você receba uma notificação. Opa, Sacanerd lançando uma nova merda para você assistir. Não é mentira. É tudo conteúdo legal, entendeu? Que eu sei que vocês vão gostar Tudo muito. conteúdo informativo. Compra todos os consoles aí, tá? É isso. É tudo barato. Aqui no Brasil, então, beleza. Isso. Moleza. Mole. Os impostos daqui são totalmente baixos, entendeu? Você não tem dor de cabeça com isso. Você não Exatamente. paga pelo console, né? Você paga só pelo sabia que o PlayStation 4, quando foi lançado aqui no Brasil, ele custava R$ 4.500? E Sim. que na época, com R$ 4.500, você fazia uma viagem de 2 semanas para os Estados Unidos, comprava 2 consoles lá e voltava para casa com os 2 consoles, tendo passado uma quinzena maravilhosa em Miami, ainda economizaria, porque tudo sairia por mais ou menos 3.800. Pois é, só que naquela época eu não tinha 4.000, né? Senão eu teria feito isso.
Aí a galera batizou o lançamento do PlayStation 4 de PS 4000. PS 4000, excelente. Valeu, povo do Sacanerd! Vai lá!